Save Your Money com a Joana Ramos e o Armando Rodrigues, connosco às terças-feiras para aumentar a nossa literacia financeira. Ambos, bom dia. Bem-vindos a mais uma rubrica semanal. Save Your Money na Rádio Terra Nova. Olá, bom dia. Olá, bom dia. E hoje vamos falar de quê? Vamos falar um bocadinho, uma vez que estamos a começar um novo ano, vamos falar um bocadinho de literacia financeira para crianças. O que é que se pode falar sobre dinheiro e finanças a crianças de diferentes necessidades? Maravilha, é a minha categoria. Crianças, jovens e adultos. É para ver se eu aprendo. Então vamos lá. Ora, então, esta ideia veio um pouco na sequência daquilo que a Maria João nos disse aqui há dias, que havia um programa de literacia financeira em Albergaria. Eu fiquei Espetacular. E achamos que, de facto, seria interessante também os pais terem as noções de como se ensina às crianças, e é muito importante as crianças começarem numa tenra idade a começar a perceber dinheiro, porque é mais ou menos como os telemóveis e os computadores. Quando eles nascem já a mexer nas coisas, quando chegam a adultos estão muito familiarizados com tudo e é muito mais fácil. Está bem? Sem dúvida, Joana. Então, vamos começar aqui pelos pequeninos, dos 3 aos 5. Como é que nós podemos introduzir o tema do dinheiro, então, tenra idade? Então, podemos começar, uma das atividades que nós podemos fazer com as crianças e que elas gostam bastante é brincar, não é? E, portanto, vamos deixá-las brincar com dinheiro. Talvez seja mais aconselhável moedas, até porque são mais apelativas e são mais resistentes, não é? Quem não se lembra das nossas tenras idades, termos uma caixinha de moedas antigas que estavam lá em casa e que andávamos a brincar com elas de uns lados para os outros. Eu lembro-me das moedas de chocolate e penso vocês disseram dos 3 aos 5, não é perigoso que elas engulam as moedas? Tem que ser sempre com supervisão do adulto, como é natural, não é? E se calhar não lhe dá aquelas moedinhas mais pequeninas, não sei, que são de facto muito pequeninas. Começar com as moedinhas maiores, não é? 50, 1 euro, 2 euros, e deixá-las brincar com as moedas, está bem? No final, vamos pedir que a criança guarde essas moedas para que ela tenha a noção que é importante guardar dinheiro num local seguro. Nem sempre a nossa carteira é um lugar seguro, eu sei. Está toda a gente a pensar. Mas pronto, para esta idade será um local seguro, está bem? Depois, é importante começarmos a explicar também, desde pequeninos, qual é a diferença entre necessitar e querer. Uma coisa é eu querer um par de sapatos, outra coisa é eu necessitar de um par de sapatos. E esta explicação, também para quem esteja a pensar que é muito pequenino, eu recordo-me sempre da minha mãe dizer que eu só fiz birra uma vez no supermercado. E nunca mais fiz, porque ela explicou-me que a mãe não podia comprar aquilo e, portanto, que não valia a pena fazer birra. E a coisa resolveu-se assim, diz ela. E recordo-me também de uma outra coisa, há muitos anos atrás, mas com certeza, que eu achava muito curioso que a minha mãe dava uma nota e recebia muitas moedas e lembro-me uma vez de dizer, então, mas tu só deste uma nota e a senhora está a dar muitas de volta, portanto fiquei com a ideia que ela estava a receber mais do que o que estava a dar. E portanto é importante que as crianças comecem a ter estas noções, está bem? Depois, a partir dos 5 anos, vamos ajudar a criança a ir fazendo um milheiro com estas moedinhas que ele vai brincando e tal, e a partir de 5 anos, quando ele pedir qualquer coisa, nós vamos dizer que então temos que ir ao milheiro buscar algum dinheiro para ajudar a pagar aquilo que ele quer. Está bem? Sim, senhor. Pronto. O Armando está muito sério. Hoje é dia da Joana. Ok. Dos 6 aos 9 anos, aqui já de facto as crianças já começam a entender o valor do dinheiro, não é? Quando entram para as escolinhas. E aqui temos que começar a introduzir alguns conceitos que são os conceitos de poupar, gastar e doar. E devemos lhes ensinar que uma parte do dinheiro que têm, podemos dar até uma pequena semanada, uma coisa mesmo pequenina, porque são ainda muito novos, e devemos dizer-lhes que uma parte daquilo que eles têm é para gastar no que quiserem,
A outra parte é para poupar para um objetivo, por exemplo, querem comprar um brinquedo ou uma coisa que eles queiram, então devem poupar e pôr no milheiro, e que a outra parte deve ser para doar a uma instituição que eles gostem de tomar conta de cães, de outras coisas qualquer, de gatos, whatever, para que as crianças vão tendo estas noções, está bem? Estava-me a lembrar que nesta altura, uma altura interessante, para se fazer um seguro de responsabilidade civil para as crianças. Pois, É também. a fase até aos 9 anos em que uma criança pode pôr uma mão em qualquer coisa, num cristal, numa loja, numa situação em que nós vamos a algum lado e inadvertidamente partir qualquer coisa que possa ficar caro para os pais. E normalmente existem as possibilidades de colocar um seguro de responsabilidade civil, quase muito baixo custo, que consegue, digamos, proteger a criança nestas situações. As crianças e os pais, neste caso, que têm que pagar. Pronto, conforme eu estava a dizer anteriormente, é muito importante, ao contrário daquilo que normalmente se faz, é que eu quero ir às compras e quero ir depressa, então deixo a criança nos avós, com os tios, com os primos, com os seja lá com quem for. Não, a criança deve participar nas compras, ainda que tenha um pouquinho de trabalho, para ter a noção de que se gasta dinheiro a comprar, não é? E que e para nós com ela fazermos um plano daquilo que vamos comprar e do porquê que vamos comprar aquilo, está bem? Vamos incentivá-la neste nosso plano a fazer escolhas. Se ela quiser levar umas bolachas de chocolate, não vai poder levar uns coposados, por exemplo, ou uma coisa que ela queira. Vamos lhe explicar que nestas compras o dinheiro vai se gastar e que vamos ficar sem ele. E vamos começar também a introduzir depois calmamente alguns conceitos financeiros, como por exemplo as contas bancárias, onde é que o pai guarda o dinheiro, não é propriamente em casa, debaixo do colchão, é numa conta bancária, como é que isto é, para comprar uma casa, como é que se compra uma casa, que é um investimento avultado e as pessoas não têm dinheiro para pagar a casa toda, tem que se pedir dinheiro, tem que se fazer um empréstimo, pronto, coisas muito simples para as crianças começarem a perceber que o dinheiro vai ter alguma importância na sua vida e que têm que também o respeitar, está bem? E uma das coisas, Joana, mais importante em todo o discurso até agora é sobretudo a disponibilidade para investir este tempo para educar as nossas crianças, não é uma questão Sim, é fundamental porque, e ontem por acaso tive uma conversa com alguém que me dizia: não adianta eu dizer à minha mãe com 80 anos para ela investir em qualquer coisa que tenha risco, porque tem risco e ela vai ganhar mais, porque ela não consegue perceber. E, portanto, se nós começarmos a introduzir estes conceitos muito cedo, as crianças vão perceber o que é o dinheiro, a importância do dinheiro nas suas vidas, vão respeitá-lo e vão perceber que têm que fazer escolhas com esse dinheiro. Não se pode ser irresponsável, não é? E, portanto, a ideia é essa, é começar desde muito cedo a introduzir estas noções e, de facto, isto interessa algum tempo dos pais, mas eu acho que é por isso que eles aí estão, não é? Para educar e para permitir que eles depois, quando forem maiores, tenham uma vida financeira também mais saudável do que, se calhar, os pais e todos nós temos, está bem? Pronto, a partir dos 10 anos já podemos atribuir uma mesada um bocadinho maior, porque estamos a atribuir uma criança mais jovem, e ele já deve conseguir controlar melhor as suas vontades e já deve, se nós fizermos um bom trabalho anteriormente nesta fase, ele já consegue perceber que se nós damos 10 euros por mês, se ele os gastar na primeira semana, vai ficar as outras 3 semanas sem dinheiro. E portanto, e isso é importante que os pais tenham a noção de que se a criança de facto gastar os 10 euros na primeira semana, não lhe devem dar mais. Ela deve perceber que acabou, gastou, acabou. Ouviu, tia, madrinha. Exatamente. E também devemos começá-los logo a ensinar nesta fase a fazer um orçamento com os 10 euros. Então o que é que vamos fazer com os 10 euros? Tudo na mesma página. Não é? Para que eles se organizem, comecem a pensar. A Joana está um bocadinho a ser forreta.
como é costume dela, aliás, um orçamento para 10 euros, coitada da criança. Cada um sabe aquilo que pode dar, não é? Isto é um exemplo. Cada um 10 euros é dinheiro, Armando. vai se adaptar. É Agora, verdade, mas então e aquela parte que vem da tia, da avó? Aquela parte que vem da tia e da avó é por baixo da mesa, não é? Não podemos exato. ensinar-lhes isso já tão cedo. pronto, para esse dinheiro que veio da tia e da avó, caso os pais considerem que não deve fazer parte da mesada, e se calhar não deve, porque são São as ofertas, poupanças, lá está. são ofertas que são, este mês podem ser outros 10 euros e se calhar no próximo mês pode não ser nada, porque pode não se cruzar com a avó ou com a tia durante o próximo mês, deve-se ensinar que vai-se poupar esse dinheiro e vai-se pôr no milheiro para tal coisa que a pessoa quer comprar, que a criança quer comprar, o tal brinquedo, ou para quem seja um pouco mais organizado, conforme falámos a semana passada, há algumas contas bancárias, alguns seguros de capitalização que são possíveis fazer já para crianças e pode-se estimular que a criança queira colocar esse valor que lhe é dado por alguém já nessa poupança, está bem? Sim, aqui a partir dos 13, 15 anos é boa ideia começarmos a pensar, fazer pequenas poupanças, até porque em breve chegarão os estudos superiores, a necessidade de termos que pagar a casa, a necessidade de termos algum dinheiro extra para comprar aquele livro, para comprar aquela roupa que nos dá jeito naquela altura, e é uma fase complicada, e que nessa altura é importante ter alguma poupança para se poder fazer aquele investimento que é o primeiro investimento que é feito em nós, na verdade, um forte investimento. Até lá já houve algumas, é de facto uma altura difícil e que convém começarmos a pensar aí com uns 13 anos, 12, 13 anos no máximo, está bem? É porque eles já pensam em sair, quando eu for grande vou com os meus amigos àquele festival e àquele outro lugar, portanto, Exatamente. não é? Pronto, outra coisa que se deve também abordar nesta idade já é aquele conceito que nós já falamos aqui, que é o fundo de emergência. Portanto, devemos estimular a criança com essa mesada que ele recebe a pôr algum dinheiro de parte para qualquer imprevisto que aconteça. Por muito pequenino que seja o valor que ele põe de parte, é importante começar a estimular isto, que é bom ter um dinheiro guardado para qualquer coisa que aconteça. E aqui também já podemos começar a explicar outros produtos financeiros, como produtos de poupança, o que é uma taxa de juro. Portanto, podemos ir introduzindo estes conceitos um bocadinho mais difíceis. E as contas da casa também, não é? As contas da casa também, é por isso que eu disse logo que a partir dos 3 anos é importante levar a criança connosco às compras, porque ele tem que ter a noção que o leite não nasce em cima da mesa, o pão não nasce dentro do armário e que aquilo custa dinheiro. Portanto, as crianças devem sempre acompanhar os pais, na minha opinião, nas compras do supermercado ou nas idas ao talho, porque têm que ter a noção de que aquilo não nasce lá em casa e que custa dinheiro, está bem? Pronto, a partir dos 13 anos, entre os 13 e os 15, devemos aqui começar a explicar que não se deve gastar mais do que se ganha, como é óbvio. Devemos também incentivar aqui já com uma meta que poupem 10% da sua mesada. Portanto, até agora estávamos a incentivar a criança a ter um fundo de emergência que ele colocaria de lado aquilo mais ou menos que queria, mas agora vamos aqui já estabelecer um objetivo e vamos estabelecer um objetivo de 10% da mesada que damos. E vamos abordar aqui a importância dos investimentos, de como é que nós podemos fazer crescer o nosso dinheiro, porque só de lado, se nós pusermos lá 1 euro hoje, amanhã estará lá 1 euro, e portanto como é que nós vamos fazer isto com recurso a alguns produtos financeiros, como depósitos a prazo, como ações, obrigações. Como é que é possível fazer aqui isso? É importante começar a trazer, mesmo para a área da educação, alguns conceitos importantes, como conceitos de inflação, conceitos de investimento, taxa de juro, o que é o retorno, porque é que se tem que ter investido e não deitado dentro de ou pousado dentro de uma caixa lá em casa, conceitos de diferenciação entre poupança de emergência, o que é que se deve colocar de parte, o que é que se deve deixar. Portanto, isto já são alguns conceitos um pouco mais importantes que as pessoas já têm noção, para além do dia-a-dia, digamos assim, da conta de merceeiro, que é a conta mais importante que nós recebemos e temos que pagar algumas coisas. Portanto, a partir daqui
a partir desta altura se calhar começa a ser importante explicar às pessoas alguns outros conceitos financeiros. Pronto, e se de facto até os pais optarem por terem feito aquela conta de poupança ou o seguro de capitalização, podem aqui, com esse produto que fizeram para a criança, explicar-lhe o que é que está a acontecer, o dinheiro que foi posto, quanto é que afinal está lá agora, o que é que rendeu. Portanto, já será aqui, é interessante não só para a criança que vai aprender qualquer coisa, mas também será interessante para os pais, porque de facto estão a constituir ali uma pequena poupança para o futuro. A partir dos 16, 18 anos, aqui já estamos a falar de pré-adultos, não é? Já não são crianças, são pré-adultos, são adolescentes, e aqui devemos incentivá-los a começar a pensar em ganhar o seu próprio dinheiro. É um pequeno part-time, uma coisa simples, que não lhes ocupe muito tempo, porque nesta idade ainda é essencial que eles estudem e que estejam focados nos estudos. Essencialmente nas férias, e que são alturas que são importantes até de ocupar tempos livres, não é? E também para incentivar, que é uma coisa que nós não fomos incentivados, não é? A desenvolver os seus negócios próprios, a começar a perceber o que é que se pode fazer, não é? Para sermos nós próprios. Eu lembro-me, no nosso tempo nós éramos criativos e empreendedores, nós conseguíamos fazer um bolito e fazer ali render. Agora o poupar é que não, porque era tudo para ir logo a seguir comprar bolicaus e vianetas. Vianetas. E lavávamos tapetes também muito mal lavadinhos às vizinhas nos tanques, mas de novo, o conceito de poupar não fazia parte Não fazia parte. Mas fazia parte de ser empreendedor. Eu acho que hoje em dia isso perdeu-se um pouco. Os pais trazem muitos os filhos ao colo e não lhes dão essa, até por fruto dos tempos, não lhe dão essa liberdade de eles terem. Julgo que se alguém que nos está a ouvir deve ter pensado, então ir agora lavar os tapetes dos vizinhos. Não é? Era uma maravilha aos tanques. Só tínhamos, era um problema, só fazíamos negócio uma vez, não sei porquê. Não voltavam a encomendar serviço. Eram maus vizinhos. Deus não foi maus vizinhos. Bom, de facto é importante, mas agora temos aqui os influencers, os youtubers trazem este incentivo a cada um ser youtuber e influencer. Quando as crianças chegam aos 18 anos, toda a gente quer ser youtuber. Influencer. No nosso tempo era mais jogador de futebol, não é? Pronto, outra questão que é importante é mostrar, nesta fase sim, vamos mostrar à criança, ao jovem, qual é o orçamento lá de casa, afinal quanto é que os pais ganham, quanto é que gastam nas compras do supermercado, quanto é que gastam em luz, em água, para ele perceber que de facto nada daquilo nasce lá e que é preciso pagar, e vamos incentivá-lo a fazer comparações entre produtos bancários para que ele vá desenvolvendo de facto essa necessidade, está bem? Ainda faltava mais, é que o nosso tempo já acabou. Não, estávamos no fim. Ok. Estávamos no fim. Joana Ramos e o Armando Rodrigues, Save Your Money, vai encontrar o Armando e a Joana em Aveiro, na Placeta de Goa, na forca número 16. A ambos, muito bom dia, muito obrigada. E Obrigada. Se Deus quiser, até 2 a 8 para continuar a desenvolver este outro tema. Obrigado e boa semana. E há caminhos que se tornam confusos. Nesses momentos, alguém pensa contigo. Save your money. Quando o crédito parece um labirinto fechado, save your money, lê cada dado com cuidado. Cada cliente é um caso com vida, com direção, e cada solução começa com escuta e atenção. Não se trata de pressa, nem de números isolados, mas de decisões com critérios bem pesados. Save your money, não propõe no escuro, aponta caminhos com visão de futuro. Transparência em tudo, clareza na proposta. Save your money, orienta com ética que se nota.